Meus amigos, dessa vez a gente pode sim dizer que a casa caiu para o Flávio Bolsonaro. Se ele será preso, se ele será punido, aí já são outros 500. Mas é a primeira vez que um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, ou melhor, uma ex-assessora, confessa que existia sim o esquema de rachadinha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, apresentou inclusive ao Ministério Público em depoimento provas de depósitos na conta do Fabrício de Queiroz e também citou outros ex-assessores que ou não trabalhavam e repassavam dinheiro para o Flávio Bolsonaro, ou que até trabalhavam, mas passavam também parte dos valores para o Flávio Bolsonaro. A gente vai entrar em detalhes nesse vídeo aqui agora, porque a denúncia feita lá em outubro ainda pelo Ministério Público no Rio de Janeiro, ela foi formalizada e o Flávio Bolsonaro, junto com outras 15 pessoas, foram indiciados pelo crime de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, a frase "a casa caiu" nunca fez tanto sentido na situação atual do senador Flávio Bolsonaro. A gente sabe que durante todo esse período que envolve o caso do Queiroz, com frequência a gente fica ali perto do quase, vai cair, não vai cair, a coisa complicou, não complicou, mas agora eu posso dizer para vocês que é oficial. Por que é oficial, Carlito? Porque segundo confirmação do Ministério Público de que foi feita a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, eles citam um depoimento como sendo um depoimento determinante para denunciar o Flávio e mais 15 pessoas por lavagem de dinheiro, peculato e formação de quadrilha, no esquema que a gente conheceu popularmente como a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Uma ex-assessora chamada Luísa Souza apresentou detalhes ao Ministério Público e confessou que recebia sem trabalhar e que era orientada a passar parte do seu dinheiro, parte do salário recebido, para o Fabrício de Queiroz. Inclusive, segundo o Ministério Público, o depoimento dela, que foi prestado em setembro, ela apresentou provas de depósitos que ela fez na conta do Fabrício Queiroz e também citou outras pessoas que estariam mais ou menos na mesma situação que ela. Dentre essas pessoas estaria aí a Natália e a Evelyn, pessoas ligadas ao Queiroz, e a Sheila Vasconcelos também, que era amiga do Fabrício Queiroz. Isso aqui complica não só o Flávio Bolsonaro, porque além de ser a primeira vez que alguém literalmente confessa que teve sim algum tipo de benefício dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, recebia sem trabalhar, o que tinha de passar o dinheiro para o Flávio, fazendo valer o que a gente tem chamado aqui de rachadinha, ou como a justiça chama de peculato, lavagem de dinheiro, ou organização criminosa, como ela confessa o crime e apresenta provas, todas as denúncias associadas, obviamente, às provas obtidas pela COAF e outros dados que ligariam aí, obviamente, o Queiroz ao Flávio, esse esquema todo, isso corrobora a denúncia e fortalece a tese que vai ser apresentada, na verdade, que foi apresentada contra o Flávio. O Flávio tem 15 dias para poder dar uma resposta aí, se defender, representar com seus advogados, mas isso é muito complicado porque se ela cita, por exemplo, que ela conhecia outras pessoas e as informações que a COAF tem corrobora a versão dela, a gente pode ter uma complicação também ligada ao presidente Bolsonaro, porque lembrem vocês que a Natália de Queiroz, a filha do Fabrício Queiroz, era assessora do presidente Jair Messias Bolsonaro em Brasília e, segundo denúncias, ela não comparecia para trabalhar em Brasília. Ao contrário, nos períodos de horas e dias que ela deveria estar lá prestando serviço em Brasília, está em expediente, ela estava prestando aula particular de personal trainer no Rio de Janeiro. E como é que isso envolveria o Bolsonaro? Isso envolveria o Bolsonaro porque a gente sabe que lá naquela outra denúncia que envolve o Paulo Marinho, onde ele disse que o Flávio Bolsonaro confessou para ele que pessoas ligadas à Polícia Federal, que admiravam o presidente Bolsonaro e que queriam que ele fosse eleito presidente, tanto o Flávio quanto o presidente em 2018, eles passaram informações antecipadas sobre a Operação Furna da Onça, que chegaria ao Fabrício Queiroz e ao gabinete do Flávio Bolsonaro e, em consequência, poderia prejudicar o presidente Bolsonaro no segundo turno, inclusive levando ele aí a uma derrota contra o candidato à época, o Haddad. Coincidência ou não, em outubro de 2018, no mesmo dia, tanto o Fabrício Queiroz foi exonerado do gabinete do Flávio, quanto a Natália Queiroz foi exonerada do gabinete do Jair Messias Bolsonaro. Carlito, por que você está falando que a casa caiu? O Flávio vai ser preso? Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu? Então,
Lembra aquela discussão sobre o foro privilegiado que ele tinha durante o mandato de deputado estadual e que agora que ele passou a ser senador, esse foro não seria levado porque seria outro vínculo eleitoral, outro mandato? Tudo vai girar em torno disso. O que eu posso dizer para vocês é que a possibilidade, obviamente, de ser preso existe, até porque nenhum direito é absoluto. Não é porque ele é senador que ele não vai poder ser preso durante o seu mandato. Mas uma coisa se comprova aqui a partir dessa denúncia, pelo menos de acordo com o depoimento da Luísa, é que o Flávio Bolsonaro promovia uma quadrilha, uma organização criminosa dentro do seu gabinete. Tudo aquilo que ele acusou pessoas de esquerda de serem, tudo aquilo que ele acusou, por exemplo, o PT ou Lula Dilma de ser, ele fazia no gabinete dele. E a gente sabe que logo também a gente vai conseguir ligar outros elos ao Carlos Bolsonaro, porque a gente sabe que, segundo denúncias também que estão sendo investigadas, o mesmo esquema de rachadinha, de funcionário fantasma, também acontecia no gabinete do Carlos Bolsonaro, inclusive envolvendo ex-parentes, ou melhor, parentes da ex-mulher do presidente Bolsonaro, da ex-companheira dele, a Cristina Valle. O que eu posso adiantar para vocês aqui agora é que a partir dessa confissão aqui, a tendência é que outras pessoas tomem coragem e sigam aí falando, obviamente, verdades que o Flávio Bolsonaro possivelmente vai repetir a mesma cena que a gente viu no debate de 2016 para a Prefeitura do Rio. Se tem um momento para o Flávio Bolsonaro estar se borrando de medo, esse momento é agora, até porque a polícia está em cima do ACF, e o ACF já deixou claro que se apertar um pouquinho ele fala, o Queiroz a mesma coisa, e também agora a ex-assessora dele, a Luísa Souza, que nunca trabalhou segundo ela, não é Luísa Sonza não, tá gente, é Luísa Souza. Então essas denúncias aí são graves e dá uma base fática e material para que a denúncia do Ministério Público apresentada lá em 19 de outubro se consolide. A denúncia tem mais de 300 páginas, assim que possível eu vou deixar para vocês um link para vocês baixarem e lerem as denúncias também. Mas a situação complicou para o Flávio e não foi um pouco não, tá? Complicou muito e isso pode respingar no presidente Bolsonaro, já que a Luísa admitiu que a Natália Queiroz também recebia sem trabalhar. Então toda essa narrativa que a gente já sabe que é falsa, de que eles não são corruptos, me chama de corrupto, porra, e não sei o que, tudo isso já caiu por terra, já tudo é fático, a gente sabe que não tem mais como eles sustentarem essa narrativa, mas para os membros da seita bolsonarista, eles ainda acreditavam nisso. Para o pessoal que está pedindo para eu falar sobre o caso da Mariana Ferrer, eu vou falar sobre o caso da Mariana Ferrer, só que eu preciso terminar de ler o processo. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Augusto de Arruda Botelho, que você não pode comentar uma sentença sem ler. Tem pouco mais de 50 páginas a sentença, eu tô lendo, eu acredito que quinta ou sexta-feira deve ter um vídeo aqui. Eu vou tentar trazer de novo a doutora Lívia, vou trazer também a Ana Paula, pra gente comentar a questão cultural do estupro no nosso país, infelizmente, e também comentar a questão legal. E já queria chamar a atenção para algumas pessoas que estão fazendo vídeo aí no YouTube, cheias de autoridade, dizendo que estão fazendo isso, fazendo aquilo para chamar a atenção do público, que existe estupro culposo sim, que é assim, que é assado. Eu queria recomendar a você que tivesse um pouco mais de umidade, ou vocês, já que são várias pessoas, e buscasse entender um pouco mais sobre o direito, porque vocês estão tentando, obviamente, passar de eu mestre e estão passando vergonha. Então aguardem a live aqui no canal que vai ter possivelmente na quinta ou na sexta-feira com a doutora Lívia e com a Ana Paula, a gente vai falar do caso da Mariana Ferrer. No mais, eu queria pedir a vocês que fossem pelo comentário fixo para poder acessar as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo falando sobre o Flávio Bolsonaro, e queria lembrar vocês também que durante todo esse mês de novembro, a nossa loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, ela tá com um desconto de 20% enquanto durar o estoque ou durante todo o mês de novembro, né? Não vai ser um Black Friday, vai ser um Black November. Então vocês podem acessar o site, fazer a compra, aí lá na parte de finalizar a compra que você vai selecionar o tipo de envio, se você quer normal ou expressa, embaixo vai ter a opção cupom de desconto, você digita esse cupom tudo junto, ou historiador, e você vai ter 20% de desconto na compra das camisas que eu utilizo aqui no nosso canal com algumas frases importantes, tá bom? Passados os recados para vocês, se torne membro do canal se você puder, apoie o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.